Amém. Glória a Deus. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos um pouquinho. Senhor Deus, Pai, nós te entregamos esse momento, Senhor. Deus, eu sei que o Senhor é perfeito, que o Senhor muda as coisas, que o Senhor faz do jeito que o Senhor bem entende, e eu amo isso. Eu te agradeço porque essas pessoas não estão aqui para me ver, mas estão aqui para enxergar e conhecer o Senhor, Deus. Por isso eu peço que o Senhor ministre esse momento, que seja o Teu Espírito usando a minha vida. Sabe, Deus, que aquilo que o Senhor quer falar seja entregue através da minha vida. Pai, eu tiro do meu coração agora toda a vaidade. O Senhor sabe agora aqui, nesse momento, o quão vulnerável eu estou, Deus. Mas eu declaro que sobre mim não existe medo, eu declaro que sobre mim não existe ansiedade, eu declaro paz sobre o meu coração, sobre esse momento. Eu declaro que o Teu Espírito Santo falará, Senhor, sem interferências na comunicação, que a Sua palavra chegará direto aos corações e causará transformação, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e você dê uma boa noite para ela, que você fale, seja muito bem-vindo à casa do Senhor, amém. Vamos lá, esse aqui é um texto, gente, que muito provavelmente você já tem ouvido, mas é um texto que o Espírito Santo tem me incomodado. Eu já preguei isso há muito tempo atrás, esse texto aqui, é o texto escrito pelo apóstolo Paulo, para aquele momento, para aquela época, era uma época de muita dificuldade, onde Paulo foi o cara que fez o evangelho se espalhar. Foi ele quem tirou o evangelho de Jerusalém e levou para outros lugares nas suas 3 viagens missionárias, onde ele rodou mais de 4.800 quilômetros nessas viagens missionárias. E o apóstolo Paulo, ele enxergava as dificuldades. Ele enxergava as dificuldades da igreja de Corinto, então ele estava ali sempre exortando a igreja de Corinto. Ele enxergava as dificuldades muitas vezes da igreja de Éfeso, ele enxergava as dificuldades por onde ele passava. A palavra dele era uma palavra de transformação, de confronto e de transformação, para que gerasse transformação na vida das pessoas. E essa mensagem é uma mensagem que nós podemos muito aplicar para os dias de hoje. É uma mensagem que, se você entender aquilo que o Senhor quer te entregar nessa noite, você pode sair daqui com a sua mente renovada e transformada. Então eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Romanos 12, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Ele diz assim, o título desse, se você pegar a sua Bíblia e ler o título, está escrito assim, uma nova vida, a nova vida. E quantos aqui desejam uma nova vida perante o Senhor? Então preste atenção, olha só, ele diz assim, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Forte ou não forte esse texto? Primeiro nós vamos quebrar um pouquinho a respeito daquilo que Paulo está falando. Se nós pegarmos a partir do verso 2, e nós lemos, e não vivam conforme os padrões desse mundo. Quais são os padrões desse mundo? Padrões de desunião, padrões de desonra, padrões onde os cristãos que deveriam ser a resistência estão se conformando e se transformando exatamente igual em pessoas que não são seguidores leais à palavra de Deus. Em outras versões você vai ler, e não vos conformeis com esse século. Ou seja, esse conformar é você tornar forma, você tornar parte de algo. Quando nós lemos no texto original, na versão original, é como se você fosse um material bruto, e você fosse prensado, e no fim daquela prensa tivesse uma ferramenta, e tudo que você está sendo prensado ali, você está saindo conforme o molde da ferramenta que está na outra ponta. Então o que Paulo está dizendo? Olha só, o mundo vai te pressionar, o mundo vai te empurrar para um lugar, mas essa ferramenta satânica
que quer fazer com que você acredite que aquilo que você vive, no pecado onde você está, nas dificuldades que você se encontra, quando você não clama a Deus, está ok. Você pode viver dessa forma, porque essa forma está tudo bem. E eu quero te falar que não está tudo bem. Porque nós, como filhos de Deus, conhecedores da palavra, o nosso papel é pregar o evangelho para que vidas sejam transformadas e tenham cada vez mais características parecidas com Deus. Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo tinha um molde, Paulo tinha uma forma que ele seguia e que ele se dedicava e que ele se debruçava. Então as pessoas puderam ser transformadas através da vida dele. Por quê? Porque a ferramenta que estava por trás daquilo ali era muito boa. Não vos conformeis, não tome forma, não seja como o mundo. E como as pessoas têm tomado a forma do mundo? Seguindo as festas, muitas vezes, mundanas, que são totalmente contrárias àquilo que nós acreditamos. Recentemente nós tivemos o carnaval, e sem julgamento, quantos que estão aqui não foram curtir o carnaval? E eu não estou falando de você ter um tempo com a sua família num feriado prolongado. Eu tenho ótimas lembranças desse período de férias, porque era o período de férias que o meu pai tirava férias do trabalho, e eu podia ter meu pai só para mim e para as minhas irmãs durante, 10 dias. Eu estou falando de pessoas que se vestiram, pessoas que estavam no sambódromo, pessoas que curtiram esse ambiente. Essas pessoas já tomaram forma do mundo. Outro jeito são pessoas que curtem um Halloween. Mas não tem nada a ver. Claro que tem a ver. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Não dá para você servir a Deus em parte da sua vida e relativizar coisas que Jesus lutou contra. Nosso Deus é um Deus de vida, certo? O que o Halloween celebra? Fala mais alto. O que o Halloween celebra? Como que você pode celebrar o Deus da vida e ao mesmo tempo celebrar o Deus da morte? Pode da mesma fonte jorrar água amarga e água doce? Não pode. Pode um cristão ter uma vida dupla, onde dentro da igreja ele é o santo que levanta a mão e adora e se quebranta perante Deus, e na segunda-feira está no mundo com seus amigos falando palavrão, enchendo a cara, traindo suas esposas? Pode um cristão, uma mulher que se diz uma mulher de Deus, estar na igreja e servir, sair daqui, ficar falando mal das pessoas? Não pode. É difícil, a vida do cristão é uma vida difícil. Mas Deus nos chamou para sermos diferentes. E nós temos um exemplo, nós temos um padrão, e esse padrão é o padrão que nós devemos buscar para dentro da nossa casa. Tomar forma do mundo é exatamente o que Satanás quer, e é exatamente a estratégia que ele deseja lançar sobre os nossos corações. Você não precisa de um exemplo de Deus. Olha quantas pessoas foram bem-sucedidas na sua vida. Olha quantos atletas, olha quantas atrizes. Todas essas pessoas falharam miseravelmente. Mas existe um que nunca falhou. Existe um que teve um plano perfeito para resgatar a sua vida, para fazer com que você fosse útil para o reino de Deus, e não tomasse a forma, mas usasse a palavra de Deus para transformar a cultura. E o que está acontecendo é que essas pessoas usam a cultura para transformar a Bíblia. Não, é legal, cara, é legal eu viver esse momento, é legal eu curtir, é legal eu me fantasiar. A gente frequentava uma igreja lá em Tulsa, nos Estados Unidos, que era estranho, mas eles faziam, as pessoas podiam se vestir de heróis, de não sei o quê, e o filho e o pai dos pastores, quando as crianças diziam assim: eu quero me fantasiar, eu quero colocar minha fantasia aí nas casas pedir doce, ele vestia elas de personagens bíblicos. Então vai lá, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ruth, você vai falar que você é Ruth, você lá pedir doce, e era assim, era muito louco. Mas de certa forma, o que nós precisamos entender é o contexto daquilo que está por trás. Por mais que a sua ideia seja uma ideia positiva de, não, eu quero gerar um ambiente para que eu busque essas pessoas, deixa eu te falar, não é nesses lugares que você vai buscar essas pessoas. Não é dentro de um sambódromo que você não quis evangelizar o ano inteiro.
Aí decidiu, agora eu vou evangelizar no sambódromo. Cara, existem tantas formas de você evangelizar. Existem tantas formas de você levar Jesus. Não serve a vida inteira, e não serve na igreja também. Mas eu vou lá para Augusta, porque lá eu vou evangelizar as mulheres que estão perdidas. Eu vou para tal lugar, porque eu vou evangelizar aqueles homens que ficam sem camiseta, saradão. Deus derramou algo sobre a sua vida, para que você transformasse as pessoas, e não para que você fosse transformado. Eu falo para todas as pessoas que caminham comigo: ou você influencia, ou você é influenciada. Não tem outro jeito. Ou você é luz, ou você é trevas. A palavra de Deus, ela não deixa dúvidas sobre o posicionamento no qual você deve caminhar, sobre em qual base, em qual verdade você deve caminhar. Nós não podemos nos moldar ao padrão daquilo que nós temos vivido nos dias de hoje. Sabe, cara, Deus é muito perfeito. Ele é muito genial, Ele é muito incrível, para que nós desperdicemos o nosso tempo valorizando coisas que não vêm dEle, valorizando situações e pessoas que não trazem nada para nós, e nós também não levamos nada para elas. Se tem alguém que tem que dar e investir na vida das pessoas, esse alguém é você. E não vos conformeis com esse século, não vos conformeis com esse mundo. E esse mundo que está dizendo aqui é cosmos. Cosmos é a atmosfera, é o ambiente que você vive, é a cultura do dia de hoje. Não tome forma. Mas ele continua dizendo: mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Em outras versões você vai ler: mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. Ou seja, deixa que Deus te transforme, renovando a sua mente, tirando da sua mente todo o conteúdo podre que você tem consumido, toda coisa ruim que tem entrado na sua vida, que tem criado raiz, e deixe com que o Espírito Santo ministre na sua vida. Você sabe quantos 1000 pensamentos nós temos por dia? Nós temos em torno de 70 mil pensamentos por dia. Muitos desses pensamentos você não controla. Muitos desses pensamentos você não consegue direcionar. São pensamentos que vêm do seu subconsciente. Mas eu posso te falar uma coisa: uma pessoa que vive pecando, a sua mente muito provavelmente só pensa coisas erradas. Uma pessoa que consome a palavra de Deus como um consumidor mesmo, sabe, daquilo que Deus tem para ele, muito provavelmente em momentos de luta, em momentos de dificuldade, saberá para onde correr e o que fazer. Renovar sua mente é você acreditar que o plano de Deus é perfeito, a despeito do mundo horrível que você vive, a despeito do mundo caótico que você vive. Ele é bom, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Renovar sua mente é você colocar de lado todo o seu intelecto, todo o seu achismo, tirar o seu chapéu da intelectualidade e falar: Senhor, eu preciso que o Senhor renove a minha mente, porque a intelectualidade não está talvez me deixando caminhar em direção àquilo que o Senhor deseja. Mas renovai-vos pela transformação da vossa mente, ou deixe que Deus te transforme, renovando a sua mente. Renovando a sua mente significa trazer uma nova vida para você. Renovar a sua mente é tirar coisas ruins, talvez que você esteja pensando, esteja vivendo, e começar a viver coisas novas que Deus tem para você. Por exemplo, uma pessoa que tem espírito suicida, que tem o espírito suicida não, mas que está sendo atormentada por um espírito suicida, como que ela renova a mente dela? Acreditando que Ele é a transformação, que Ele é a vida que tanto essa pessoa precisa. Uma pessoa que sofre com alguma doença, né? A gente lê a história do leproso, lá que Deus tocou nele e abraçou ele, que eu até disse semana passada, como que aquele homem pôde renovar a sua mente, tendo uma outra perspectiva da vida. Aquele homem que talvez só tinha relacionamento com pessoas que eram também leprosas, porque ele tinha que ficar isolado, ele não tinha uma perspectiva, ele não tinha uma esperança. Mas quando Deus o toca, quando Deus o abraça, quando Deus o chama para perto,
A sua mente automaticamente ela é renovada também, assim como o seu corpo físico, porque quando Deus toca em você, Ele não somente limpa o seu coração, Ele limpa a sua mente, Ele purifica a sua vida, Ele cria uma nova história para você. Você pode estar vivendo no mais profundo poço, mas não existe poço tão profundo que a mão do Senhor não te alcance. Não existe silêncio tão absoluto que Deus não possa olhar para você e falar: vem aqui. Você não precisa falar: eu estou vendo, eu vou te resgatar. Renove a sua mente, consumindo as coisas que Deus tem para a sua vida. E Paulo continua dizendo: para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu ouvi um pastor dizendo essa semana, até a minha irmã me mandou, a Paulina, ela falou: você concorda com isso? E esse pastor estava ali dizendo o seguinte: você não precisa buscar qual é a vontade de Deus, você já sabe qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você pregue o evangelho e tal, e não sei o que, e meter o pau em quem fala: Senhor, mostra qual é a sua vontade para mim. E ela falou: você concorda? Eu falei: em partes. Porque de fato a vontade de Deus é que nós preguemos o evangelho. Essa é a grande comissão que Ele nos deixou: ide por todo mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tudo aquilo que você já sabe. Mas uma pessoa que deseja muito agradar a Deus, ela não quer errar, ela não quer se relacionar com pessoas que possam fazer mal para elas, que não é da vontade de Deus. Então é sim importante você falar: Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Essa parada de não, está tudo na Bíblia, meu irmão. De fato está tudo na Bíblia, mas as pessoas muitas vezes se relacionam com Deus com medo daquilo que Deus vai responder. Eu não posso falar isso para Deus, porque Deus vai ficar muito bravo comigo. Cara, pergunta para Deus, abre o seu coração, crie um diálogo com Deus. E não crie um diálogo onde você só busca o Senhor quando você está passando por um momento de dificuldade, um momento de luta. Não busca o Senhor simplesmente quando você precisar, porque isso é interesse. Se relacione com Deus porque você precisa dEle. Se relacione com o Senhor porque você precisa das misericórdias dEle sendo renovada na sua vida todos os dias. Se relacione com o Senhor não pelo que Ele pode fazer na sua vida, mas pelo que Ele já fez na sua vida. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Nós vamos viver isso ao longo das nossas vidas. E Deus vai limpar os caminhos muitas vezes, e Deus vai nos direcionar para pastos verdejantes muitas vezes. Outras vezes nós vamos passar por lutas, por dificuldades, que o nome dEle será exaltado através dessas situações. Tudo que é ruim vem de Deus? Claro que não, cara. Mas existem coisas que acontecem para que a nossa fé seja fortalecida e a sua confiança nele aumente e suba de nível. Recentemente eu conversei com uma pessoa aqui da igreja, e era uma pessoa que vinha na igreja, mas não se relacionava muito, ficava sempre ali um pouco distante, até que uma pessoa da sua família ficou muito doente. E aí ele viu então o mover da igreja em oração, o mover da igreja em visitação, o mover da igreja em cuidado, que ele entendeu que, cara, eu posso ter o dinheiro que eu tiver, se Deus não curar a minha esposa, essa pessoa que está comigo, muito provavelmente vai acabar, ela vai embora e eu vou perder a grande paixão da minha vida. E aí o que ele fez? Ele se apegou tanto na palavra de Deus, que eu não vi uma vez sequer durante todo o tratamento, ele culpando, ou ele então imputando culpa a Deus, ou ele dizendo qualquer coisa que não fosse: Deus é bom o tempo todo, eu estou sentindo o amor dele na minha vida. Resumindo, a sua esposa foi curada e hoje eles estão firmes e fortes, mas tudo isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta através da vida dele. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida. Ele tem grandes planos para você. Mas nós precisamos nos posicionar, não aceitando aquilo que o mundo nos impõe. Você que é a favor de movimentos, cuidado. Você que é a favor e tem lutado por coisas, cuidado, porque se Jesus não estiver no centro disso, muito provavelmente você vai se frustrar. Nós temos que buscar a justiça, nós temos que clamar por justiça, mas nosso Deus é quem faz a verdadeira justiça. Ele quem traz a justiça para cada um de nós.
o que eu quero te dizer e dizer para cada um de vocês, é que eu não sei o porquê que Deus mudou o dia de hoje, aquilo que eu ia pregar no dia de hoje. Até eu subir a escada estava tudo certo, e eu senti Deus falando comigo: você vai direcionar de uma outra forma. Eu falei: não, Senhor, não vou. Ele vai, não vou. Eu falei: ele vai. Eu falei: eu não vou. Aí eu fui abrir o computador não abriu, não ligou. Aí eu falei: ok, eu vou. Mas eu não sei o que o Senhor vai fazer. E sabe de uma coisa? Nesses momentos de vulnerabilidade, é o que Ele mais busca, é encontrar pessoas. Nesses momentos de vulnerabilidade, o que Ele faz é tomar o controle de algo que talvez eu estivesse controlando. E o que Ele faz por você é transformar a sua vida de um jeito que você nunca viu. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Primeira coisa que eu sei qual é a vontade de Deus é que você tenha um relacionamento com Ele. Eu não sei o porquê você entrou aqui hoje. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje. Talvez você tenha entrado aqui hoje porque você ouviu alguém te dizendo: cara, o culto de domingo passado foi incrível, Deus se moveu e Deus fez coisas extraordinárias. E você falou: pô, quero ir lá experimentar um pouco disso. Talvez você entrou aqui porque algum parente seu vai apresentar o bebezinho no fim do culto. No caso de hoje, eu não entendi qual é a vontade de Deus, mas eu simplesmente obedeço. Muitas vezes você não precisa entender, você precisa obedecer e crer. A gente é muito, as pessoas são muito, como que eu vou dizer? Eu só obedeço porque eu vejo. Eu só caminho porque eu enxergo um caminho. Se Deus tampasse os seus olhos e dissesse: caminha, você caminharia? Em cima de um púlpito, se Deus aparecesse para você, tampasse os seus olhos e falasse: anda, você andaria? O que Deus pede para você é que você confie nele. O que Deus pede para você nessa noite, eu sinto no meu espírito, é que você confie nele. Deus não acabou o que Ele vai fazer na sua vida. Não ache que o seu passado é um peso, não ache que o seu passado é algo que vai te prender para sempre. Deus tem uma nova história para você em nome de Jesus. Hoje é o dia que Ele tomou as rédeas desse culto, mas que Ele disse: não tome forma com esse mundo, não se amolde aos padrões desse mundo, mas seja renovado pela transformação da vossa mente. Então, quando você for renovado e me enxergar de uma outra forma, você vai entender e conhecer qual é a minha boa, perfeita e agradável vontade. Eu sinto que nós temos que adorar o Senhor. Sabe, muitas vezes a gente está numa posição que é uma posição um tanto quanto delicada, mas eu quero falar com você que entrou aqui hoje pela primeira vez. Jesus Cristo morreu por você. Essa é a maior verdade que eu posso te dizer no dia de hoje. Jesus Cristo morreu por você. Eu queria pedir que você que entrou aqui hoje pela primeira vez e nunca fez uma oração de entrega para Jesus, que você ficasse em pé, que você se colocasse em pé rapidinho. Eu não vou te pedir nada, eu só quero falar com você porque eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Se você entrou aqui hoje pela primeira vez e nunca fez uma oração, só fique em pé. Você que, eu não estou pedindo para você entregar o seu coração ainda, mas eu quero falar com você que entrou aqui hoje pela primeira vez e nunca fez uma oração de eu entrego o meu coração para Jesus, sem julgamento. Se você não quiser depois repetir essa oração, mas eu sinto que o Espírito quer falar com você. Eu sinto que o Espírito quer usar a minha vida para falar com você. Você que entrou aqui hoje pela primeira vez, fique em pé que eu quero trazer uma mensagem para você agora. Tinha um monte de gente que levantou quando eu falei: quem é que nos visita pela primeira vez? Você que entrou aqui hoje, eu peço por favor que você levante do seu lugar. Senhor, eu declaro que o Senhor, sabe, quebre as cadeias, Deus. Qualquer pessoa que talvez esteja aqui, esteja com vergonha de se expor nesse momento, eu declaro a sua paz e a sua virtude de coragem sobre a vida deles. Eu não vou fazer nenhum apelo agora, eu só quero direcionar uma mensagem para você. São só essas pessoas.
Você tem chance ainda, meu irmão? Amém. Eu quero falar para você que entrou aqui hoje e nunca entregou seu coração para Jesus. Quero falar para você uma coisa muito séria. Há mais de 2000 anos atrás, nesse mesmo dia, no dia que foi celebrado o Domingo de Ramos, Jesus estava entrando em Jerusalém, sendo aplaudido, sendo ovacionado, onde as pessoas estavam ali dizendo: Santo, Santo, Hosana, Hosana é o que vem, em nome do Senhor. E ele já sabia qual seria o caminho que ele tinha que percorrer. E uma semana depois, a semana seguinte, foi onde você conhece a história, onde Jesus Cristo foi crucificado. E onde naquela cruz ele foi humilhado, ele foi espancado, ele foi torturado, ele foi esvaziado. Mas ao mesmo tempo todo o pecado da humanidade estava sobre os ombros dele. E ali o plano perfeito de Satanás era fazer com que as pessoas acreditassem que aquele era o fim de Jesus. Olha só como esse homem fraco fracassou. Mas o que Satanás não sabia é que Jesus tinha o plano perfeito. E o plano perfeito era que o seu filho ressuscitaria 3 dias depois, para mostrar que nem mesmo a morte poderia detê-lo. Sabe, gente, muitas pessoas ressuscitaram historicamente, que nós podemos ver, mas nenhuma dessas pessoas continua vivendo. Elas ressuscitaram e tempo depois morreram. Umas estão com Cristo, outras não sei. Mas o que eu quero te falar é que Jesus Cristo, Ele vive hoje. Ele era o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. E o plano perfeito de Jesus sobre a sua vida é que Ele levou todo o pecado sobre Ele naquela cruz, para que você não precisasse mais ser condenado e carregar condenação, mas para que você pudesse receber o amor de Deus que nos constrange. Sabe aquele presente que você ganha, que você fica tão constrangido e envergonhado e você fala: eu não mereço esse presente é demais para mim. Jesus Cristo é exatamente isso. Mas não é porque você merece, não é porque eu mereço, mas é porque Ele é bom. E com essa informação de que Jesus Cristo morreu por cada um de nós e por você, eu preciso concluir dizendo que só existe um jeito de um dia nós estarmos na presença dEle. É quando nós colocamos o nosso coração e nós dizemos com toda a nossa força: Senhor Jesus, Tu és o rei do meu coração, Tu és o dono da minha vida, Tu és a minha principal razão de viver. E falar isso não é você se tornar um religioso, não é você se tornar aquele cara chato, mas é você dizer para o Senhor: Senhor, a partir de hoje eu quero me relacionar com você de forma diferente. Com base nisso eu quero perguntar para você, quem entrou aqui hoje pela primeira vez, e sei lá, de alguma forma muito louca, Deus talvez tenha falado ao seu coração, e você tenha dito e percebido: cara, eu não concordo com as coisas que estão acontecendo, eu entendo que Jesus Cristo é a solução que eu preciso para a minha vida, e não só para a minha vida, mas para o mundo. Eu entendo que Jesus Cristo é a pessoa mais poderosa que existe para transformar a minha história. E eu quero te falar que não importa o quão errado você esteja caminhando, não importa o tamanho dos erros que você esteja cometendo, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Quero perguntar para você que entrou aqui hoje pela primeira vez, não pela emoção, mas pelo poder do Espírito Santo. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, fique com a sua mão levantada, e nós vamos orar por você. Entregar o coração para Jesus é você falar: Senhor Jesus, hoje eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Você que deseja entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar com você. Se você não deseja, está tudo bem, pode sentar, nós vamos continuar. Mas se você deseja, eu queria pedir que você dê um passo de fé, sai do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar com você. Pode sair do seu lugar se você deseja entregar o seu coração para Jesus. Sabe, muitas pessoas pensam que porque foi de graça não custou nada. Muitas pessoas acreditam: foi de graça, não me custou nada, mas custou algo para Ele.
E o que Ele fez foi morrer por cada um de vocês, para que vocês pudessem sentir o amor dEle. E no momento de solidão, no momento de dificuldade, vocês pudessem ser abraçados e envolvidos pela presença de Deus. Se você sente no seu coração, no lugar onde você está, que você precisa sair do seu lugar, se tem alguma coisa queimando dentro de você e talvez você não esteja entendendo, eu quero pedir que você tome coragem, que você pegue na mão da pessoa e da pessoa que te trouxe e fala assim: me ajuda a ir até lá, que eu não estou conseguindo, eu estou com vergonha. Mas não perca a oportunidade de fazer essa declaração para o Senhor. E essa declaração de todos os sims que você pode fazer na sua vida é o sim mais importante. Eu disse alguns sims na minha vida. Eu disse sim para minha esposa. Eu disse sim para quando nós começamos a cogitar a possibilidade de ter filhos. Eu disse sim para Deus, quando Deus pediu para que eu largasse o meu emprego e vivesse do ministério. Eu disse sim para Deus tantas outras vezes, mas o sim mais importante que eu já disse na minha vida foi um dia quando eu estava sentado destruído, emocionalmente esgotado, sem conseguir pensar em mais nada a não ser o quão miserável eu era, sem conseguir pensar em mais nada a não ser: eu preciso de um socorro. E aí Jesus me encontrou no meio da igreja, num templo completamente escuro, sem ninguém ver. Eu não estava chorando, eu só estava fraco, sem forças para fazer absolutamente nada. E o que Ele disse para mim: eu quero a sua vida, você me aceita como Senhor da sua vida? E eu disse para Ele, com todo o meu coração, com toda a minha força: se eu tenho algo para te oferecer, está aqui agora. E essa decisão foi a decisão mais importante que eu tomei, porque de 2006 para cá, eu vivi tantas coisas boas com Deus, eu vivi tantas histórias legais com Cristo, eu vi tantas pessoas passarem pelo meu caminho e eu orar por elas, e eu abençoar a vida delas. Mas mais do que isso, a oportunidade que eu tenho todos os domingos de fazer um apelo para que as pessoas vivam e tenham a mesma oportunidade que um dia eu tive, de confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Esse é o sim mais importante da vida de vocês. Eu queria pedir que você coloque a mão no seu coração. Se você está nos assistindo online e também deseja fazer essa oração, coloque a mão no seu coração e ore assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em Tuas mãos. Jesus Cristo, eu declaro que o Senhor é o meu Senhor, e eu declaro que o Senhor é o meu Salvador. Eu confesso os meus pecados, e eu te agradeço pelo Teu plano sobre a minha vida. Eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor vai fazer ainda através de mim. Jesus Cristo, eu peço que o Senhor abra os meus olhos, que o Teu Espírito Santo more em mim, e que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus.